Senhoras e senhores, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar, tá pessoal, sobre enrolamento de transformador. Se você tem aí um transformador, ou mesmo um carretel, ou tem aí a ferragem do transformador, que é nada mais nada menos do que uma série disso e daqueles que a gente chama de Is, né? Isso aqui são os Es, os outros são os Is. Você tem aí e gostaria de estar fazendo um transformador, mas não sabe o número de voltas de fio que você vai dar, ou que fio você vai usar. Por exemplo, embora a questão do que fio usar seja um assunto mais complexo, mas no vídeo de hoje a gente vai tentar abordar um pouco do tema, e eu convido a vocês a deixar aqui nos comentários alguma outra dúvida que for surgindo, porque a gente pode ser que a gente não consiga, né, sanar todas as dúvidas nesse vídeo e seja aí o assunto para um segundo vídeo. Se vocês observarem à direita, a gente está fazendo um novo inversor para um cliente, tá? Esse inversor vai ser em 12 volts, temos aqui cabos de 35 mm, vermelho e preto e tal. E a gente vai estar fazendo aí para um cliente. Ao olhar para a esquerda, aquele será o transformador que a gente vai usar. 12 volts, 1100 watts, embora eu já puxei mais que isso nesse transformador, mas a gente colocou uma média aí, não é? E a placa também, ela é para mais do que isso, mas a gente está colocando justamente para sobrar e não ter qualquer tipo de problema, beleza? Mas vamos diretamente ao assunto dos transformadores. Bom, uma coisa que eu não posso deixar de falar é que você viu um transformador aí toroidal do lado de lá. Não é sobre esse tipo de enrolamento que a gente vai falar hoje. Lá é toroidal, a gente vai falar sobre o enrolamento do transformador de ferro quadrado, aquele comum, tá beleza? Se você quer aprender a enrolar um transformador, nesse vídeo você vai aprender, tá? Bem como cálculos e essas coisas. Eu tentei simplificar a fórmula original o máximo que eu pude, tá? O máximo que eu pude. Essa fórmula que eu vou mostrar para vocês, ela não é relacionada à janela de transformador. Janela, para quem não sabe, é exatamente esse espaço entre o núcleo central, que é a perna central do E, que você vai precisar medir essa largura da perna central do E, mas no caso a janela é isso daqui, ó. Tem lâminas como essa, que essa janela é bem mais larga, o que facilita muito o trabalho, questão de bitola de fio e tudo. Nesse caso aqui, essa janela não é tão larga assim, mas vai servir bem ao propósito. Beleza, pessoal? Vamos lá. Vamos lá tentar ser o mais rápido possível aqui para o vídeo não ficar comprido, né? Bom, pessoal, num carretel novo, vocês vão encontrar já as medidas, tá? 60 por 75, que é 6 cm por 7,5 cm. Mas, caso vocês não tenham um carretel novo e esteja fazendo um carretel, ou mesmo se você não tiver o carretel, você vai medir isso aqui do transformador. 6 centímetros, ó. 6 centímetros. E depois, a quantidade de lâmina, quando você monta uma lâmina dessa, você vai montando toda, a quantidade de lâmina até no final do carretel determina o comprimento desse empilhamento, né? Várias lâminas em cima do outro, empilhamento de lâmina e tal. Tá certo? E aqui é o outro lado que vocês vão medir, tá? Esse local aqui, que é a largura da perna central do E, é a medida A, ou seja, a primeira medida. A medida B é o empilhamento das lâminas, que no caso é deste ponto aqui até esse outro ponto aqui, tá ok? Então, beleza. Aqui nós temos um carretel de 60 por 75. O cálculo que eu vou mostrar para vocês foi feito em cima de um carretel, um pouco mais largo, tá certo? Ele era um pouco mais largo do que esse. Ele era exatamente a mesma medida de perna central, 60, porém por 90, tá ok? Bom, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer é pausar um pouquinho aqui o vídeo, tá? Tô segurando aqui um pouco de tempo para que você possa copiar essa fórmula para o seu caderno. Como aqui o vídeo é bastante rápido, eu aconselho você tirar um print aí dessa tela, tá? E agora vamos passar para a explicação. A explicação é o seguinte, pessoal. Eu modifiquei a fórmula, aqui seria um S e tal, mas eu ponhei aqui mais intuitivo,
justamente para que você não venha esquecer desse tipo de cálculo. Então aqui está, ó, PW, potência, literalmente as iniciais da palavra potência, em watts, ou watts, como queira dizer, né? Potência em watts ou potência em watts, cada um fala da maneira que acha melhor. Tá ok? Então o que acontece? De posse do transformador que você vai medir, no caso eu estou citando um exemplo, você vai medir o seguinte: área A, né, justamente essa distância daqui para cá, que no caso aqui está na figurinha lá de cima, mas isso não importa, 6 centímetros. Área B, né, o empilhamento das lâminas, 9 centímetros. Então veja bem, 6 vezes 9, faça as contas aí, 54 é a área, tá certo? Lembrando que a potência em watts é 6 vezes 9, ou seja, que é o 54 mais A ao quadrado. Você vai descobrir a potência em watts, tá? Então 6 vezes 9, 54. A área ao quadrado, como eu disse antes, é igual à potência em watts. Então 54 vezes 54, né? 54 ao quadrado, 54 vezes 54, é igual a 2.916 watts, tá certo? Menos os 20% de perda vai dar uma outra questão aqui. Mas tá, isso aqui é para você entender quantos watts tem de capacidade um núcleo do seu transformador. Raramente você vai conseguir usar tudo isso aqui na íntegra, porque isso vai depender da janela do E, como eu mostrei aí no começo do vídeo. Segunda coisa, vamos correr aqui porque o tempo é precioso. Segunda coisa, a variável que você vai utilizar ou constante. Cada um chama da forma que quer, variável ou constante. Que se usa em transformador para inversores, quero frisar bem isso daí, para inversores, é 48.4, tá? Você não vai ter problema de aquecimento, você não vai ter qualquer tipo de problema, tá? Porque nessa constante aqui você não tem muito aquecimento não, tá ok? Outra coisa que alguém pode perguntar, mas esses cálculos que você está passando na íntegra, é o mesmo que você aplica aí? Sim, é o mesmo que eu aplico aí. A única diferença que tem é que aqui é um cálculo à base de caneta e calculadora e eu utilizo um programinha, tá certo? Programinha esse que nem existe mais para baixar, tá? Pelo menos não no modelo que eu utilizo. Então eu salvei ele de alguma forma e continuo usando. Se atualizar, perdeu também. Não pode deixar atualizar. Então eu não uso esse critério de ficar escrevendo. Porém, vai ficar registrado até para mim. Vai que acontece alguma coisa, por esse cálculo aqui eu consigo enrolar. Então veja bem, NV1, o que é isso? Já deixei bem intuitivo, número de voltas na bobina 1, ou número de volta 1, é igual a variável, 48.4, se for enrolar com 45 eu não aconselho, mas ponha 45 aqui no local da variável, tá? É igual a variável vezes os volts que você vai trabalhar na alta tensão, que no caso é 127 volts, tá, pessoal? Que eu vou trabalhar. Se for 220, tu põe 220 aí. E a área que a gente já descobriu, que é de 54 centímetro quadrado, mas esquece isso aqui, põe só 54. Tá ok? Então, ou seja, a gente vai ter, substituindo essas nomenclaturas por número, 48.4, que é a nossa variável, vezes a tensão que a gente vai trabalhar, que é 127, dividido por 54, que é a nossa área útil aqui, beleza? Então, beleza, vamos lá. Primeiro você vai entrar na multiplicação, depois você vem com a divisão, beleza, pessoal? Então tá, multiplicando 48.4 vezes 127, você vai ter um total de 6.146,8, tá? Você pega 6.146,8, divide por 54, vai encontrar que o número de volta para 127 nesse núcleo de 54 centímetros quadrados é igual a 113,8 voltas, tá ok? A segunda aqui é mais ou menos a mesma coisa, na verdade a mesma forma. Número de voltas no secundário é igual a variável vezes volts, exatamente a mesma coisa lá de cima, por isso que é intuitivo. Então, passando aqui na substituição das nomenclaturas para os números, a gente vai ter a variável de 48.4 vezes a tensão que a gente quer para 12 volts. No caso da placa que eu mostrei para vocês no vídeo,
para 12 volts ela vai trabalhar com enrolamento de 7 volts, tá? Então é isso daí, ó. 7 volts para 12. Para 24 você só vai dobrar. Dobrou a tensão, dobra também essa tensão aqui de enrolamento. Então dobrou de 12 para 24, dobra 2 vezes 7 dá 14, não é isso? Dobra de 7 para 14. Se for 48, já dobrou novamente a tensão de 24, então se era 14, 14 mais 14, 28 volts para 48. No caso, a gente vai trabalhar com 12, beleza? Trabalhando com 12, a gente vai ter o seguinte. 48.4 vezes 7, 54, vocês já sabem que a nossa área útil, é igual a 338,8, tá certo? É o resultado de 48.4 vezes 7, dividido por 24, que vai dar 6,27 voltas, tá? Pode fazer que não tem erro, 6,27 voltas. Se quiser arredondar para 7, não vai ter problema, mas pode deixar 6 voltas completas, se você conseguir, que geralmente sempre passa um pouquinho mesmo, que vai dar tudo certo, beleza? Bom, pessoal, o vídeo está ficando comprido. Eu acredito que eu passei o que eu queria passar. Pode fazer os cálculos que vai dar certo. E a gente vai tentar aqui abordar alguns outros temas. Bom, senhores, nesse final de vídeo, eu agradeço a você por ter assistido até aqui. Compartilhe com seus amigos, ative o sininho de notificações. Deixe nos comentários as dúvidas ainda recorrentes, que a gente vai fazer o possível para responder num próximo vídeo. Tá ok, pessoal? Se você não quer enrolar o transformador, quer pegar um transformador pronto, existe um transformador de no-break, tá? Você vai precisar de um transformador relativamente grande para gerar uma potência razoável, tá ok? Esse transformador em específico, ele tem, espera aí que eu vou dar um pause e achar a régua, ele tem exatamente 15 centímetros de altura, embora não se mede assim a potência em watts, isso aí é só para você, quando se deparar aí, já ter uma ideia que eu estou fazendo isso. 18 centímetros de largura desse ponto a esse. Mas na verdade ele no núcleo dele é 60, tá? Eu sei que essa chapa é 60, então é 6 centímetros, igual nos cálculos que a gente mostrou. Mas o empilhamento de lâmina aqui é 8 centímetros de empilhamento de lâmina. Esse transformador em 24 volts... pode ser que dê mais, eu não calculei ele ainda não, tá? Ainda vou mexer nele, adequar e pôr ele para inversor. Mas em 24 volts você consegue uns 2.000 watts nele aí, tá? Talvez até dê mais. Mas onde eu quero chegar? Quando você encontra um transformador de no-break, você vai encontrar a seguinte situação. Braço esquerdo, braço direito e um center tape que vai direto na bateria. Na EGS, como vocês sabem, nos inversores senoidal com transformador de ferro, não se utiliza center tape. Então, no caso de um transformador de no-break, se você pegar daqui para cá, você vai conseguir trabalhar em 24 volts, tá? Se for para trabalhar 12 volts, aqui você já não vai conseguir, você vai ter que pegar o center tape para trabalhar em 12 volts. Agora, o que vem? A jogada que vocês já viram em outro canal e com certeza vale a pena assistir. Eu indico aí o canal do nosso amigo Citnet, o Marcos, né? Ele também explica lá como se faz a adequação, assim como outros canais também, tá bom? Você vai separar o center tape para 12 volts no caso, né? Porque daqui para cá tem 7 volts, daqui para cá tem 14. Então, para 12 você vai sempre separar o center tape, vai fechar as bobinas em paralelo. Ou seja, se daqui para cá é uma bobina e você vai conseguir medir a continuidade com o multímetro na escala de bip, ao tocar daqui para cá, se bipar é porque é uma bobina só. Então, beleza. Se daqui para cá é uma bobina, daqui para cá é outra bobina, ó. O que você vai fazer? Vai pegar essa ponta, vai ligar nessa. E essa daqui você vai ligar nessa, tá certo? Então desse modo você vai fechar aquilo que era assim, ó. Você vai fechar aqui, ó. Ou melhor, deixa eu corrigir, não faz isso não, vai dar curto. Aquilo que era assim, você vai fazer aqui, ó. Tá beleza? Vai fechar assim, vai ficar em paralelo. Portanto, a bitola de fio vai ser mais grossa, porque você põe em paralelo, vai passar uma corrente maior e vai te entregar potência na saída. Se a bitola de fio for muito fina porque você não fez a adequação, você vai ter problema, não vai ter potência suficiente na saída, vai ficar desligando, tá? Outra coisa que vale a pena dizer nesse final de vídeo, utilize cabos grossos, tá? Esse aqui é um cabo 35 mm,
tá? Tem vezes que, dependendo da potência em 12 volts, é melhor um cabo até mais grosso que esse. Pessoal, obrigado por ter assistido até aí. Deixa as suas dúvidas aqui no comentário. Se você gostou, deixa o joinha e compartilhe com seus amigos. Dá uma força aí pro nosso canal, beleza?